Abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Eu vou ler apenas um versículo, você senta e eu começo a pregar. 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 13. Já está aqui no telão. Se você quiser abrir na tua Bíblia ou no teu celular para marcar, fique à vontade. Mas este é o texto, este é o verso, esta é a passagem que o Senhor colocou ao meu coração já tem alguns dias. Algumas quartas-feiras eu estava no culto e o Senhor soprou este verso no meu coração e Ele disse assim: você vai pregar na próxima vez que você tiver a oportunidade. Então foi algo direcionado. E aí, considerando o nascimento do João Luca, o pastor está ausente porque está no seu momento de licença paternidade. Nós estamos aqui nesta noite e eu creio que a voz do Senhor, ela é perfeita, e toda vez que Deus dá um direcionamento, existe um propósito, existe um objetivo e existe algo que Ele deseja fazer. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Todas as vezes que Deus dá um direcionamento a alguém, todas as vezes que Deus libera uma palavra para alguém, todas as vezes que Deus dá uma ordem para alguém, eu creio que existe um propósito, existe um objetivo e existe uma missão acerca desta palavra. Então abra os teus ouvidos e preste atenção para aquilo que Ele quer falar nesta noite. O texto diz assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu vou ler mais uma vez. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Agora, para você gravar, eu vou contar até 3. E quando eu terminar de falar o 3, vocês vão ler conforme está no telão, com muita autoridade, com muito vigor e com muita fé. Amém? Vou repetir, está gravando. Vou contar até 3. Quando eu terminar o 3, vocês vão ler essa versão com autoridade, com fé e com bastante alegria. Amém? 1, 2, 3. Aplauda o Senhor pela palavra e tome o teu assento. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Queridos, o capítulo 22 do livro de Samuel, do segundo livro de Samuel, do texto que lemos, se trata de um cântico de louvor a Deus, escrito pelo rei Davi, quando Deus livra a Davi de Saul e de todos os seus inimigos. Saul queria matar a Davi, e você aprendeu isso semana passada e vai aprender essa semana na célula, porque estamos falando sobre Salmos, e o texto de hoje tem tudo a ver com aquilo que nós estamos de uma maneira espiritual aprendendo durante as nossas reuniões semanais. Então o salmista Davi escreve este cântico, que é escrito pelo profeta Samuel. E quando nós olhamos para a vida de Davi, quando nós lemos os salmos escritos por Davi, quando nós lemos os cânticos, as poesias que Davi escreve, fica nítido algo interessante sobre a vida e sobre a personalidade de Davi, que era um pequeno pastor de ovelhas que se tornou um grande rei de Israel. Quando eu olho para a vida de Davi, quando eu olho os escritos de Davi, quando eu olho as composições de Davi, eu aprendo que Davi era uma pessoa que amava a presença de Deus. Davi tinha prazer e alegria na presença de Deus. Para Davi poderia faltar tudo, poderia faltar comida, poderia faltar o abrigo, poderia faltar a segurança, poderia faltar a família, poderia faltar os amigos, mas aquilo a qual Davi não aceitava que faltasse era a presença do Todo-Poderoso na vida dele. Isso é uma característica forte dentro da biografia do personagem Davi. E aqui nós temos um grande aprendizado. Quando olhamos para a vida de Davi, algo precisamos aprender, e o que eu quero compartilhar com você nesta noite é: valorize a presença de Deus, busque a presença de Deus, deseje, almeje, anseie pela presença do Todo-Poderoso. Queridos, neste momento,
Agora são 19h48. Existem muitas pessoas no Brasil, nesse exato momento, e também no mundo, que saíram dos seus lares e foram para uma igreja, para participar de uma celebração igual essa, para participar de uma celebração como essa, mas algo no meio desse público, algo no meio destas pessoas me chama a atenção, que nem todos vieram para a igreja ou foram para a igreja, fizeram isso com o mesmo objetivo. Eu estou dizendo que aqui entre nós, no meio dessa multidão, existem pessoas que vieram para cá com objetivos diferentes. Eu estou dizendo que nas igrejas ao longo do nosso país e nas igrejas em outras regiões do mundo, existem pessoas que saíram dos seus lares, se arrumaram, colocaram uma roupa bonita, colocaram um sapato elegante igual esse, a qual eu ganho uns 5 centímetros, no mínimo, escolheram a sua melhor roupa, passaram o seu melhor perfume e vieram na presença de Deus para adorar a Deus, mas para buscar um objetivo em específico, e muitas vezes o objetivo não é o mesmo. Aonde você está querendo chegar, Júlio? Muitos talvez olharam e falaram: eu vou para a igreja, porque é domingo, é dia de culto, o Corinthians vai jogar, então eu vou para a igreja para não passar raiva, eu vou para a igreja para me alegrar, porque se eu ficar assistindo o jogo eu vou ficar com raiva. Aliás, ganhou ou perdeu? Melhor não saber. Vamos continuar. Talvez você saiu da tua casa e foi para a igreja, não simplesmente pelo motivo que era dia de culto, mas talvez você saiu da tua casa e foi para a igreja porque você tinha responsabilidades e obrigações dentro da igreja. Ou talvez você veio para a casa de Deus porque você precisa de um milagre. Você veio para a casa de Deus porque você precisa da resposta. Você veio para a casa de Deus porque você almeja receber alguma coisa da parte do Eterno, da parte do Todo-Poderoso. E tem aqueles que vieram para a igreja ou foram para a igreja, não simplesmente porque era dia de culto, não porque possuía compromissos ou responsabilidades, não porque desejavam ou precisavam de alguma coisa. Existem pessoas que saíram dos seus lares e vieram para a casa de Deus simplesmente para adorar e exaltar aquele que está na casa e se manifesta no nosso meio. Existem aqueles que vêm porque é rotina, existem aqueles que vêm por causa de compromissos e responsabilidades, existem o que vem porque precisa de uma resposta, mas tem aqueles que vêm porque sabe que vai ter um encontro com o Todo-Poderoso, porque sabe que domingo é dia de recarregar o tanque para ter uma semana de vitória abençoada. Tem alguém aqui que veio com esse objetivo? Tem alguém aqui que veio com essa meta? Levanta a mão para o céu e fala: Deus, eu vim só para te encontrar nesta noite. Quando a gente olha para a noite de hoje, e para aqueles que vieram para se encontrar com o Senhor, eu tenho convicção de dizer: não estamos sozinhos nesse ambiente. Podemos afirmar sem a menor sombra de dúvidas que o homem das mãos furadas já está passeando pela casa. Mesmo que eu e você não enxergue, mas o Espírito Santo está pairando sobre este ambiente, porque eu acredito que eu não preciso enxergar, mas o meu corpo já sentiu algo diferente neste ambiente. A atmosfera está diferente, os meus olhos já derramaram lágrimas, e não foram lágrimas de emoção, foram lágrimas de conclusão, de que aquele a quem nós viemos adorar chegou primeiro e já estava aí esperando por mim e por você nesta casa. Aplauda, mas aplauda com convicção. Uou! Talvez você tenha chegado preocupado, envolvido na rotina. Talvez você venha com compromissos. Talvez você chegou às 5 da tarde para ensaiar. Talvez você chegou às 6 para arrumar. Talvez você chegou às 3 para fazer alguma coisa.
E a rotina e o compromisso muitas vezes tiram o nosso foco. Mas eu quero que você pare tudo agora. Pare tudo agora. Feche os seus olhos. Pare tudo aquilo que você está fazendo, feche os seus olhos. Porque eu vou te dar 30 segundos para você começar a buscar a presença dEle, para você começar a agradecer por aquilo que você já sentiu, porque você chegou fraco, mas antes que o culto começasse, este ambiente já tinha sido tomado pela presença, e enquanto você adora, e enquanto você agradece, Ele está tocando o teu coração, Ele está acalmando os teus pensamentos, e Ele está dizendo: não precisa temer, porque nesta semana eu já estou preparando todas as coisas para que o meu nome seja engrandecido e glorificado na tua vida. Nada se compara à presença dEle. Olhe para mim, nada se compara à graça dEle, nada se compara àquilo que temos quando o Senhor se manifesta no nosso meio. Volte para o texto. No texto que lemos, Davi exalta a presença de Deus e descreve o poder existente da presença dEle quando essa presença é manifestada. Vamos lembrar o que o texto diz: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. O texto está dizendo que a presença de Deus tem poder para acender aquilo que está apagado. Eu não sei como você entrou aqui, mas de uma coisa eu sei: você vai sair daqui queimando, você vai sair daqui como brasa ardente, porque a presença do Senhor se manifestará, e quando a presença manifesta, aquilo que está apagado é aceso pelo poder do nome dEle. O texto também me faz compreender que a presença de Deus, preste atenção, tem poder para modificar algo que estava de uma forma para outra forma. A presença de Deus, quando é manifestada, tem o poder para transformar algo que estava de um jeito para outro jeito, algo que estava de um estado para outro estado. E tem duas coisas que eu aprendo quando eu olho para o texto. Primeiro, Davi era pentecostal. Davi era pentecostal, porque ele está falando: quando o Senhor se manifesta, as brasas de fogo se acendem. É fogo, é glória, é presença, é Shekinah. Davi era dos nossos. Davi era igual a gente. Quando a presença de Deus aparecia, o que ele fazia? Ele dançava na presença dEle. Então, querido, eu quero dizer que você tem liberdade, porque a palavra do Senhor diz que aonde o Espírito está, ali a liberdade. Então, se você quiser gritar, você grite. Se você quiser pular, você pule. Se você quiser cantar, você cante. Se você quiser correr, você corra. Se você quiser dançar, você dance. Porque na presença do Todo-Poderoso há liberdade. Não há nada que nos prende, não há nada que nos segura, não há nada que nos amarre. Ele já liberou nós através da cruz do Calvário. Então, não se contente. Enquanto eu estou pregando, vai adorando o Senhor da onde você está. Se você sentir de pular da cadeira, pule. Se você sentir de rodar no Espírito, rode. Porque Davi era pentecostal, e eu e você também somos. O segundo aprendizado que eu tenho no texto: existe um poder transformador na presença do Todo-Poderoso. Eu preciso que você repita comigo para gravar. Existe um poder transformador na presença do Todo-Poderoso. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. E me permita intitular a mensagem de hoje com o tema: o poder da presença. Repita comigo: o poder da presença. Mais uma vez para você gravar: o poder da presença. Acorda o irmão que está do teu lado e diga para ele: o poder da presença. Se ele não acordou, fale de novo: o poder da presença. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história do povo de Israel na Bíblia,
eu vejo o poder da presença de Deus se manifestando de tempos em tempos na vida do povo de Israel. E todas as vezes que o poder da presença se manifesta, era acompanhado de algo que mudava a história, mudava o momento ou mudava a situação daqueles que estavam envolvidos ou daqueles que eram o alvo da ministração e da manifestação do poder e da presença de Deus. Agora levante a tua mão se você crê em liberação profética, porque nós estamos liberando algo profético nesta noite, e eu quero liberar algo sobre a tua vida hoje. O poder da presença vai modificar situações na tua história, o poder da presença vai alterar coisas na tua casa, o poder da presença vai liberar aquilo que estava amarrado no mundo espiritual a partir de hoje, porque aonde o poder da presença se manifesta, algo extraordinário acontece da parte de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, me permita voltar na história, Êxodo 13. Nós vemos a história de Israel em peregrinação no deserto rumo à terra prometida depois da saída do Egito. E a Bíblia diz que em Êxodo 13 que a presença de Deus acompanhava o povo pelo caminho do deserto. Pela manhã, a presença de Deus era manifestada através de uma coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho e protegê-los do sol. Dentro noite, a presença de Deus era manifestada através de uma coluna de fogo para iluminar o caminho e para aquecer do frio que existia no deserto. E aqui fica evidente algo: o poder da presença traz direção e proteção. Eu vou repetir: o poder da presença traz direção e proteção. O poder da presença está se manifestando nesta noite. Então, para vidas aqui, Deus está falando: haverá direção, haverá direcionamento e haverá proteção sobre e contra todas as coisas. Eu não sei exatamente o que você veio buscar diante de Deus nesta noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: você não precisa de coisas, você precisa da presença. Eu vou repetir porque ficou bonito e veio do céu. Você não precisa de coisas, você precisa da presença. Segura, sabe por quê? Porque na presença de Deus existe exatamente tudo aquilo que você precisa. Pegou? Você não precisa de coisas, você precisa da presença, porque quando a presença de Deus vem, Ele concede exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que o teu coração deseja, aquilo que a tua família está clamando. Então pare de pedir aquilo que você precisa e comece a pedir: Deus, manda a tua presença, manda a tua graça, manda a tua glória, manda o teu poder, manda a tua virtude, manda a tua unção nesta noite sobre nós. Aprenda algo: coisas são passageiras e temporárias, mas a presença de Deus é permanente e eterna. Coisas são passageiras e temporárias, mas a presença daquele a quem estamos cultuando neste ambiente é permanente e eterna. A presença de Deus manifestada através da nuvem concedia direcionamento, e a presença de Deus manifestada através da coluna de fogo transformava aquele ambiente assustador e perigoso em um ambiente iluminado e quente. Talvez você entrou aqui aflito, desesperado, preocupado. Talvez você entrou aqui com muitas coisas na cabeça. Talvez você entrou aqui enfermo. Talvez você entrou aqui desanimado. Talvez você entrou aqui desacursoado, decepcionado, frustrado. Eu não sei a maneira como você entrou, mas de uma coisa eu sei: você vai sair cheio da presença, porque na presença tem renovo, na presença tem cura, na presença tem liberdade, na presença tem resposta, na presença tem proteção, na presença tem direcionamento, na presença tem aquilo que você veio buscar, porque a presença de Deus basta para vivermos. Meu Deus, eu sinto Deus neste lugar.
Quando o poder da presença é manifestado, as coisas mudam. Aqui é a chave. Quando o poder da presença é manifestado, as coisas mudam. Então nesta noite, o poder da presença de Deus sobre este ambiente e sobre aqueles que nos assistem pelas redes sociais tem condições de transformar e alterar situações de pessoas que estão vivendo momentos difíceis nos dias de hoje. Se você crê nisso, mesmo enquanto eu estou pregando, mesmo assentado, comece a chamar pela presença, porque a presença muda a situação. E a presença, ela não muda a situação só no final da mensagem. Às vezes a gente faz as coisas erradas. Às vezes a gente espera o encerramento da mensagem, o clímax da mensagem, a conclusão da mensagem para receber. Mas Deus está dizendo, o céu não se abre só no final da mensagem. O céu se abre quando o culto começa. Então se eu espero o final da mensagem para receber algo, eu só perco o tempo. Os céus estavam abertos. Deus, na presença dele, pode estar transformando a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua história, o teu momento a partir deste momento. Comece a atrair a presença de Deus. Comece a agir na terra, para que o céu reaja ao teu favor. Meu Deus do céu, quando nós agimos na terra, o céu reage. Quando agimos na terra, o céu reage. Me dê um exemplo, pastor. Quando o louvor começa, a presença vem. O que significa? É a terra agindo e o céu reagindo. Se houver adoração, se houver louvor, se houver exaltação, se houver clamor pela presença na terra, o céu será movimentado e a presença transformadora do Eterno mudará a tua vida a partir desta noite, mudará a tua história a partir deste culto, porque há poder de transformação quando a presença do Eterno se manifesta. Me permita acompanhar e explorar a Bíblia. Saímos de Êxodo, saímos de Samuel e vamos para Daniel. No livro de Daniel, capítulo de número 3, vemos o poder da presença se manifestando. Temos 3 personagens que são os personagens principais desta história: Sadraque, Mesaque, Abednego, amigos de Daniel. E o texto e o capítulo nos diz que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, faz uma estátua de ouro e diz: todos aqueles que moram aqui, aqueles que estão em cativeiro, porque o povo de Judá estava cativo na Babilônia, terão que se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, reconhecendo que ele é a autoridade máxima daquele lugar. E então a música toca. E quando a música toca, todos que estão ali se prostram, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego, que diz: só nos prostramos diante do verdadeiro Deus. E esse aí não é o verdadeiro Deus. Meu Deus, que fé, que lindo. Queria ver se fosse eu e você, mas deixa isso para lá. Quando olhamos a história, vemos eles com convicção de que não negociariam a sua fé e nem a sua fidelidade. Então Nabucodonosor fica muito furioso e diz: aqueçam a fornalha 7 vezes mais, porque esses cidadãos irão morrer, porque me desrespeitaram. Então a fornalha é acesa 7 vezes mais, e o texto de Daniel diz que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E de repente, Nabucodonosor dá um salto do seu trono, dá um salto da sua cadeira de rei, vira para quem está do lado e diz: não foram 3 homens amarrados que lançamos lá dentro? E todos aqueles que estavam ao redor deles disseram: sim, rei, é verdade. Então Nabucodonosor, furioso, ele fala: então, por que eu vejo 4 homens andando na fornalha livremente? Não, pera. O texto não diz andando, o texto diz passeando na fornalha livremente. E o 4º homem é semelhante ao Filho do Homem. Alaiiondarabas.
foram jogados amarrados na fornalha de fogo para morrer, mas o poder da presença do Todo-Poderoso entrou na fornalha com eles, e todas as correntes caíram por terra, e aonde deveria ser o ambiente de morte, passou a ser um ambiente de passeio. Olha o que a presença faz. A presença transforma o ambiente de morte em um ambiente de vida. Quando dizem que você vai morrer, a presença se manifesta, e quem morre é aqueles que queriam te matar. Meu Deus do céu! Então a presença manifestada naquela fornalha trouxe vida e livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei quem você tem temido, eu não sei quem tem se levantado contra você, eu não sei quais os planos de pessoas contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu casamento, contra o teu emprego, contra a tua empresa, mas uma coisa eu sei: a presença do Todo-Poderoso se manifestará, e na manifestação da presença do Todo-Poderoso haverá livramento para aqueles que creem e acreditam no seu poder. Há livramento na presença de Deus. E quando eu olho para o texto e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que em todo momento aqueles que confiam em Deus são guardados. Olha o que diz o profeta messiânico Isaías no capítulo de número 59, versículo de número 2. Eu não sei para quem é esse texto, mas é para alguém que está aqui nesta noite. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu vou repetir: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem arderá em ti. Deus está dizendo para alguém nesta noite: há livramento na minha presença, há livramento na minha presença, há livramento na minha presença. Não se afaste da minha presença, porque na minha presença há segurança e vida para você. Aplauda, engrandeça, exalte aquele que entra na fornalha comigo e com você. Amandar e alarabás. O louvor pode subir, por gentileza. Eu sinto Deus neste lugar. E alai, tuique andelamácia. Quando olhamos para os evangelhos, estava no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Novo, a gente vê a presença manifestada, transformadora, de uma maneira muito mais evidente. Quer ver? Vem comigo. Mateus capítulo de número 14. É para eu abrir, pastor? Não. Acompanhe. Temos o barco dos discípulos sendo açoitados pelas ondas. E Mateus vai dizer: eles estavam sendo açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Mas de repente, no meio das ondas, no meio do vento, de repente, no meio daquela bagunça, no meio daquele desespero, aparece alguém andando por sobre as águas. E o evangelista Mateus vai dizer que quando Jesus sobe no barco, juntamente com Pedro, o vento se acalma instantaneamente. Aqui mais uma vez temos a evidência do poder da presença do Todo-Poderoso, trazendo bonança no meio do vendaval e da ventania. Eu não sei como que está o teu barco. Talvez o teu barco possa estar balançando para lá, talvez o teu barco possa estar balançando para cá. Talvez você esteja olhando e dizendo: agora vai afundar, agora não vai ter jeito. Lá atrás eu consegui sobreviver, mas agora não vai ter condição. Deus te trouxe aqui neste culto para dizer: estou manifestando a minha presença na tua vida, e o barco não vai afundar, pelo contrário, o vento vai parar, você vai ter bonança, vai continuar e vai cantar o hino da vitória do outro lado, porque este é o Deus a quem nós servimos.
No lugar de vendaval e lugar de ventania haverá bonança. Receba isso, você que nos assiste nas redes sociais. Eu não sei como estão as coisas na tua casa, eu não sei como estão as coisas na tua família. Talvez você olhe e diga: pastor, o vento está soprando, o vento está soprando, o vento está soprando. Mas aquele a quem nós servimos nesta noite tem poder e autoridade sobre o vento. Marcos 5, para eu terminar. Temos Jesus chegando em um lugar, em uma terra chamada Gadara. E quando ele chega lá, o texto vai dizer que naquela região havia um homem que era atormentado por espíritos malignos. Aquele homem vivia no sepulcro, vivia no cemitério. Aquele homem se cortava, aquele homem andava sem roupa, aquele homem não podia ser contido, porque eram muitos os demônios que atuavam na vida daquele homem. Mas quando Jesus chega em Gadara, eu vou repetir, quando Jesus chega em Gadara, a Bíblia diz que ele não precisou nem ir até o homem. Quando Jesus pisa em Gadara, o homem vai até Jesus. E o homem vai até Jesus, e o homem no final do texto de Mateus 5 nos diz que ele é liberto. O que significa? O poder da presença tira aqueles que vivem e são aprisionados pelo inferno e pelo inimigo. Se você está em cativeiro em alguma parte da tua vida, em alguma área da tua vida, se existe alguém da tua família aprisionado no vício, se existe alguém da tua família aprisionado nas drogas, se existe alguém da tua casa aprisionado em algo do inimigo, você olha e você fala: meu Deus, não é ele. Ei, a presença de Deus se manifestará neste ambiente, e aquilo que era do inimigo cairá por terra, porque há poder na presença de Jesus. O texto diz: o texto diz que havia uma legião de espíritos malignos que atormentava aquela pessoa. Só que entenda algo: uma legião que era considerada aproximadamente 12 mil soldados, ou 12 mil demônios naquele aspecto, não era nada diante do poder do nome de Jesus. Talvez o inferno tenha se levantado contra você, o inferno não é nada diante do poder do Deus que você serve. Então nesta noite entenda algo: o poder da presença traz liberdade e libertação para qualquer um que deseja e que busque por essa presença. Mas para terminar, João 11, Jesus chega numa cidade chamada Betânia. E o texto de João vai dizer que havia um homem chamado Lázaro, que estava 4 dias morto. Mas quando Jesus vai embora de Betânia, Lázaro está vivo. Por quê? Porque o poder transformador de Jesus transforma a morte em vida. Talvez você entrou aqui querendo morrer, talvez você entrou aqui com pensamentos de morte, talvez você está nos assistindo pensando em uma maneira de dar fim para a tua vida. Nesta noite o poder transformador da presença será manifestado, e no lugar de morte haverá vida, no lugar de morte haverá vida, no lugar de luto haverá alegria. Salta dessa cadeira e começa a exaltar o nome do Senhor, porque aonde estiver morte, a partir de hoje haverá vida. Anaya Suye. Entenda algo: na manifestação da presença de Deus, a proteção. Na manifestação da presença de Deus, a direção. Na manifestação da presença de Deus, a livramento. Quando a presença se manifesta, a alegria. Quando a presença se manifesta, a libertação e liberdade. Quando a presença se manifesta, a vida. Você pode ter vindo para cá
com esse culto, para esse culto com um monte de intenções, com um monte de objetivos, mas o que você verdadeiramente precisa e carece é da presença daquele a quem nós estamos cultuando nesta noite. Guarde isso. Você não precisa buscar coisas, busque a presença, porque na presença existe e abunda tudo aquilo que você necessita para viver. O poder da presença transforma ambientes e situações. É isso que você tem que gravar da noite de hoje. O poder, vou repetir, o poder da presença muda ambientes e situações. O poder da presença muda situações e ambientes. O poder da presença altera realidades. O poder da presença modifica diagnósticos médicos. O poder da presença modifica circunstâncias na noite de hoje.